O tema da mensagem de hoje é autoridade e submissão. Acompanhe comigo no quadro Êxodo, capítulo 17, versículo 19, que diz assim: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio de espada. O princípio da autoridade, amado espiritual, infelizmente, ultimamente tem sido muito negligenciado, sabe? Nessa sociedade em que nós vivemos. Mas nós sabemos que é a ferramenta imprescindível para que a bênção de Deus, o mover de Deus, seja liberado. Deus jamais vai abençoar um rebelde, porque o princípio de rebeldia não procede de Deus, mas procede de Satanás. E a Bíblia diz que a quebra desses princípios gera maldições. E nós vamos ver 4 atitudes, sabe, de quem se submete a uma autoridade espiritual. Primeiro, a primeira atitude é ser obediente. Êxodo 17, 9 diz assim: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Veja, amado, essa expressão bíblica que diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, ou lhe mandara, ou lhe ordenara. A gente está cansado de ouvir pessoas dizendo: mas fulano não manda em mim. Meu pai não manda em mim, ele mandava em mim quando eu era criança. Agora eu sou adulto, ele não manda mais. Esse não é o princípio de obediência nem de sabedoria. Esse é um princípio de rebeldia. E quando nós andamos por este caminho, a bênção de Deus não acontece. É por isso que a gente vê muito crente derrotado. Não consegue ser abençoado, ora, jejua, mas ele não cumpre o primeiro princípio, que é obedecer. A Bíblia diz em Isaías: se a gente obedecer, nós comeremos o quê? O melhor da terra. Você vê ele falando isso para o desobediente, para o rebelde? Não. Normalmente uma pessoa que cai para as drogas, que, sabe, entra no mundo do crime, são os obedientes? Não, são os rebeldes. Por quê? Porque deixou-se envolver-se com outros rebeldes, e aí, consequentemente, acabou se rebeliando. Às vezes você fala: pastor, mas não é possível, meu filho, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, a pessoa, meu amigo, era tão bonzinho em casa. Preste atenção, amado. Um coração rebelde, ele atrai outros corações rebeldes. Uma pessoa, ela pode até mudar o seu caráter, nós aprendemos isso no nosso dia a dia, até por conta da sobrevivência das companhias, amém? Mas uma pessoa que tem um coração obediente, por mais que ele anda com gente ruim, ele sempre vai ter o princípio, porque é contra o seu próprio caráter. O cristão autêntico, ele pode até se desviar, mas qualquer pessoa vai olhar para ele e vai dizer: escuta, ou você é crente ou você já foi. Por quê? Porque existe um princípio dentro dele. Amém? E isso, amado, que Josué fez, foi demonstrar sua total obediência. Sabe com quem que Moisés mandou ele lutar? Moisés disse assim: pega os homens que você tem aí, que eram poucos, e vai lutar contra os inimigos, que eram muitos. Vai lutar e acaba com eles a fio de espada. Nós estamos falando de um exército do Paraguai contra um exército dos Estados Unidos da América. Para você ter uma ideia da proporção.
Josué poderia dizer, você é louco, Moisés, você está cheirocola. É possível que você está orando demais e agora você está sonhando. Ele diz, vai porque eu vou para o monte, eu vou para o cume do monte orar. Porque enquanto você luta, eu estarei de mãos levantadas e eu quero ver, até mesmo os anjos do Senhor estará contigo, mas Amaleque vai ser destruído. Meu irmão, Josué foi diligente, isto é, ele agiu com prontidão, fazendo a coisa da maneira correta. Obediência. Não olhe para o teu limite, mas olhe para a ordem que lhe foi dada. E esta ordem ela fará com que aconteça o melhor da terra. Em 1948, Israel voltou a ser um país reconhecido. Sabe quando Jesus disse assim, olha, ele anunciou a tua morte e disse que haveria, aquele lugar seria destruído, o templo e toda a cidade, e que não ficaria pedra sobre pedra. Passado 30, 40 anos após a morte de Jesus, houve uma grande perseguição em Israel e os judeus dispensaram para o mundo inteiro. A terra ficou desocupada. Mas o Senhor disse no seu texto da seguinte maneira, eu direi ao norte e ao sul que venham e todos irão congregar na minha terra. E quando isso aconteceu, o primeiro chamado do Senhor foi em 1948, amado. Um pouquinho antes, houve a guerra dos 6 dias. Eu vou fazer um número redondo só para que vocês tenham uma ideia. É mais ou menos o que aconteceu nessa simulação que eu fiz. Era como se fosse o exército do Paraguai, que é um país pequeno, contra o exército dos Estados Unidos. Eles não tinham pessoas, eles não tinham arma, eles não tinham guerra, eles não tinham ferramenta. Os Estados Unidos forneceu alguns aviões, o Brasil forneceu algumas ferramentas e outros países também forneceram, e eles lutaram contra 6 países. E em 6 dias eles venceram a guerra, porque havia uma ordem dizendo, eu vou juntar o meu povo do norte a sul e de todos os lugares congregarão junto a mim. O povo judeu, eles poderiam dizer, não é tempo, mas eles entenderam que o tempo era aquele, sabe, em 6 dias, e houve muitos jornais, inclusive no New York Times, dizendo que enquanto eles lutavam, muitos soldados via anjos lutando com eles, porque eles estavam debaixo de uma palavra, dizendo, obedecei, porque é melhor do que sacrificar. Amém, meu amado? 2. Ser servo ou é servo. Êxodo 24, 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Sabe o que é isso? É sempre estar disposto a servir ou a submeter-se a uma autoridade espiritual. Veja a expressão que está dizendo aqui, seu servidor. Veja também o texto, amado, a seguir, que comprova o caráter de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Tem gente que acha que é feio ser chamado de servo, mas é o que somos e para isso que fomos chamados. Tem gente que gosta de ser chamado de chefe, ou então de patrão. Né? Mas o reino de Deus se alegra quando você gosta de ser chamado de servo. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. Servo, servir ao próximo, isso é dom de Deus, não é para qualquer um. Amém? Você sabia que quando o Senhor te chamou, Ele te chamou como servo, mas Ele te coloca na qualidade de filho? Estranho isso, né? Me chama para ser servo e me coloca na qualidade de filho. É mais ou menos assim. Nós brasileiros entendemos que servo é igual a servidão e servidão é igual a escravidão. É totalmente diferente do que a Bíblia diz. O povo judeu, quando eles tinham um servo, como era o caso de Abraão, né? Que tinha a tua serva Agar, ela não era escrava, embora que na Bíblia, traduzindo para o português, às vezes você vai ouvir este nome escravo. Em alguns sentidos como escravo e outros sentidos como servo. Depende muito da tradução. Mas eles tinham costume do escravo ou o suposto servo, eram aquelas pessoas que habitavam na casa e moravam na casa. Sabe, no Brasil às vezes é muito normal, às vezes a pessoa vem do norte e vem para cá, tem filho, abre uma empresa, às vezes manda chamar um parente lá do Nordeste e vem para casa para ajudar a criar os filhos. Já viu isso, não é? E é tratado como alguém da família, não é verdade?
Na minha casa mesmo teve uma época assim, quando os meus sobrinhos, né, filho da irmã Laide, eram pequenos, veio uma prima nossa da Bahia cuidar, e ela era tratada como filha, não como escrava, e nem como uma pessoa que era empregada, mas como filha, como alguém da família. E o povo judeu, ele tem o costume de, ao tempo, eles liberarem esta pessoa. Então eles têm um ato profético que é furar a orelha da pessoa à porta da sua casa. Ou seja, quando o escravo ou o servo tinha sua orelha furada, isso representava que ele era livre, sabe? Então ele poderia trabalhar em qualquer lugar e normalmente eles eram dispensados. Mas 99% deles não queriam ir embora, porque eles eram tratados como filhos. E o Senhor diz da seguinte forma, que o Senhor tem furado a nossa orelha na porta da sua casa, para que você seja não apenas servo, mas que você tenha condição de filho, herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo. Então, meu amado, sabe, é isso que nós precisamos, é ser servo. Jesus, ele mostra essa servidão quando ele lava o pé dos apóstolos. Pedro disse, mestre, o meu não vai lavar não. Hoje, se você chegar na casa de alguém, sentar no sofá, vamos dizer, eu chego lá na casa da Mônica e do Daniel, tiro o meu sapato e falo, agora vem lavar os meus pés. Eles podem se sentir ofendidos, sim ou não? Mas se eu chegar lá e falar assim, escuta, aquele cafezinho, tem jeito? Eles vão se sentir ofendidos? Porque este era o costume da época. Lavar os pés era como servir um café, era como servir um suco, era um agrado, era um mimo, né? Hoje as pessoas não têm disso. Por que que eles faziam isso? Porque eles usavam sandálias de couro, atravessavam o deserto, chegavam com os pés tudo empoeirado. Então era um mimo, até porque às vezes andavam muito tempo, chegavam com as pernas inchadas, eles aqueciam a água para desinchar os pés, para acomodar as pessoas. Então isso não era visto como uma coisa ruim, sabe, irmão? E Jesus, ele fez isso. Só que ele era mestre, ele era Senhor. E Pedro se ofende. Ele diz, não, Senhor, os meus pés não vai lavar. O Senhor disse assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem direito ao reino de Deus. Ele diz, então me lava não só os pés, mas da cabeça aos pés, porque eu quero estar contigo. Preste atenção, meu irmão. Servir o nosso irmão, servir o nosso próximo, isso é bênção de Deus na sua vida. Nós temos que parar com esse negócio, não, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou fulano, eu tenho dinheiro, fulano não tem, sabe, tem que parar com isso. Nós somos servos, nós somos irmãos, e quando nós somos chamados para serviço, é um privilégio que Deus nos dá. Amém? Terceiro, precisa ser próximo. Êxodo 24:14 diz, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Uma pessoa, amado, de relacionamento, normalmente quer estar junto com uma pessoa que tem autoridade espiritual. Hoje o pastor Daniel me ligou, e para mim é um privilégio, né? Eu estou chegando agora na Dínamos. Para vocês terem uma ideia, ele está escrevendo um livro, e ele tem até o dia 5 para mandar este livro para a gráfica, e este livro vai rodar o país inteiro e algumas partes do mundo. Que é uma direção que Deus dá a ele, e ele é treinado para isso, para ser a direção que vai acontecer nas igrejas. Então o próximo semestre, o próximo jejum, precisa de uma palavra rema. Então ele se refugia por alguns dias em jejum, em consagração, e eu não esperava essa ligação, e foi, né, hoje ele me ligou por volta de 1h da tarde, 1h30, disse, pastor Alexandre, eu quero estar contigo amanhã. Eu tinha alguns compromissos, mas eu quero me colocar como servo, porque como a palavra de Deus diz, bom é estar em relacionamento com alguém que tem autoridade espiritual. Sabe, isso é um privilégio. Eu poderia dizer, não, amanhã eu tenho uma consulta para fazer, amanhã eu tenho algo para, né, para trabalhar, eu tenho um orçamento. Mas, irmão, quando nós somos chamados, sabe,
e a pessoa, o homem de Deus, o servo de Deus se disponibiliza de estar contigo para te abençoar, deixe tudo. Quando o Senhor diz, olha, saia daqui, eu quero você em tal lugar, para de dizer que não pode, que não dá, que você tem um compromisso A, B ou C, o nosso compromisso é com o Senhor. Amém? É isso que nós precisamos ter, sabe? É desejar ter um discipulado profundo, através de um relacionamento autêntico. Preste atenção, volta no texto aí. Ele disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Olha quem ficou lá esperando, Arão e Hur. Ele diz, ficarão convosco. E se tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma dificuldade, fale a eles. Arão e Hur, amado, poderia dizer, não, nós somos tão anciãos quanto vocês. Nós vamos subir porque temos a mesma unção que vocês. Pelo contrário, o líder disse, fique aí porque nós vamos subir e daqui a pouco vocês vão. É assim que nós precisamos fazer. Tem pessoas que se ofendem por pouca coisa, por pouca situação. Amém, amado? Eu poderia dizer, pastor Dani, eu tenho outras coisas para fazer, o senhor não me avisou, não dá. Uma que eu não faria. E outra que isso é respeitar a autoridade. E quando nós conhecemos a história de uma pessoa, pastor Daniel é médico, e ele deixou a medicina para ser pastor. E era um médico muito bem sucedido. Eu não sei que médico ele era, se era... Eu acho que era cardiologista, não tenho certeza. Mas tinha uma equipe muito grande até o dia que o Senhor o chamou. E não é fácil você deixar uma profissão que você estudou tantos anos e que você exerce com excelência para assumir uma função ao qual o Senhor nos chama. E quando nós deixamos tudo isso de lado para ouvir a voz do Senhor, Deus nos honra. E é por isso que nós precisamos estar próximo a quem tem esta unção. Quarto, é ser submisso. Números 26, 9 diz assim, e os seus filhos, Nemuel, Datã e Abirão, esses, Datã e Abirão, foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. Preste atenção. Essas pessoas não quiseram ser submissos. Porque quando nós seguimos alguém, ou quando nós nos espelhamos em alguém, até mesmo no mundo, quando você tem um ídolo, né? E de repente você se decepciona com alguma coisa que ele fez, nós precisamos entender que todo ser humano está sujeito a falhar e a errar, sim ou não? Às vezes, você pode olhar para uma pessoa e dizer, nossa, mas essa pessoa é o meu referencial. Mas saiba que o nosso referencial é Deus. Ele sim é perfeito. Qualquer coisa, qualquer ser humano na face da terra, por mais unção, por mais conhecimento, por qualquer coisa que ele possa ter, ele está sujeito a errar. Moisés era homem falho. E esses dois jovens, amado, que não foram escolhidos exatamente por ele, mas pelo povo, e foi agregado, foram os primeiros a se rebeliar. Mas a Bíblia diz que não participa de rebelião contra a autoridade espiritual. Quando uma pessoa tem autoridade, a rebelião, ela é repudiada. Amém? Tenta bater boca com um deputado estadual e chama ele de ladrão para ver o que acontece com você. Ainda que ele seja. Vai na frente do juiz e diz assim, olha, isso que o senhor julgou está errado e você é isso ou aquilo, para ver o que acontece contigo. Não vai longe, fala isso para um guarda, vestido na farda, porque ele é autoridade. E a palavra de Deus diz que toda a autoridade, ela foi delegada pelo Senhor. Não cabe a nós julgar a autoridade de ninguém, porque é Deus que vai julgar essa autoridade. Se Ele deu autoridade ao pai, se Ele deu autoridade à mãe, se Ele deu autoridade ao chefe, sabe, a um governo, a ministro de Estado, no dia que essa pessoa for ter um encontro com Deus, porque todos terão, ele vai ser julgado pelas suas obras. E aqueles que se levantarem, ainda que
estiver correto, a Bíblia diz assim: eu não te coloquei por juiz. Amém? Então, autoridade delegada, obedeça. Se você não está de acordo, pega a sua malinha e sai de fininho, mas não vá bater boca. Não é verdade? Às vezes o filho acha, porque ele já está grande, porque talvez ele trabalhe, ele ajuda a sustentar a casa, que ele tem autoridade sobre pai e mãe. Não tem não. Enquanto estiver debaixo do mesmo teto, quem manda é seu pai, é sua mãe, ainda que você goste, ainda que você não goste. Porque assim será contigo, assim será com seus filhos, assim é desde que o mundo é mundo. Não é verdade? Qual o resultado então da quebra do princípio da autoridade? Deuteronômio 11:6 diz assim: e também o que fez com Dan e Abirão, filho de Eliabe, da tribo de Rubem, na presença de todos, a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. Deixa o texto no quadro, por favor. E também o que fez com Datã e Abirão, filho de Eliabe, a tribo de Rubem, na presença de todos, a terra se abriu, engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. Talvez você pergunte assim, mas o que tinha a ver a família, os empregados e os animais? Deus tem um princípio. Tudo aquilo que está ligado a você, Ele prefere exterminar. Porque senão poderia ficar alguém da família, sabe? Dizendo assim, por medo dizia, realmente, tinha que morrer porque pecou contra Deus, se levantou contra a autoridade. Mas lá na frente ele ia dizer, mas não foi bem assim não. Eu acho que lá o meu colega tinha razão. Para que isso não venha a fermentar, o Senhor já corta o mal pela raiz. Amém? Até os animais, por quê? Porque esses animais seriam marcados. Aquele boi lá era do fulano que morreu engolido pela terra. Você concorda que ele seria marcado? Então, meu irmão, tudo aquilo que nós fazemos e não nos submetemos à autoridade delegada, nós temos a reprovação do Senhor. Próximo, os rebeldes habitam em terra estéril. Salmo 68, versículo 6 diz assim: Deus fez o solitário que more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Veja o resultado, amado, daqueles que cumprem os princípios acima descritos. Primeiro, autoridade. Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impõe sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quem está debaixo desta autoridade recebe o respaldo, recebe a autoridade do Senhor. Amém? Quando nós somos enviados, quando nós somos abençoados, Deus é quem nos honra. Talvez você diga assim, mas como que eu vou obedecer? Eu não tenho certeza se isso aqui é de Deus ou não. Fique em paz, faça. Porque se tiver algum erro sobre a tua vida, não é de você que Deus vai cobrar, mas é daquele que te enviou. Mas o Senhor vai te respaldar. Por quê? Porque nós temos que ter essa autoridade também. Mas eu só posso ser autoridade quando eu recebo e aceito essa autoridade delegada. Segundo, profundidade espiritual. A profundidade espiritual, amado, é para aqueles que participam de experiências espirituais profundas. Sabe? Eu tenho certeza que neste encontro, dos que foram, participaram de experiências que nunca tiveram visto antes. Antes nunca tinham visto. Nem sabiam, mas tiveram essa experiência, foram participantes dessa profundidade espiritual que Deus tem para nós. Êxodo 24:14, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, de novo, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltamos nós outros, e eis que Arão e Ur ficaram convosco. Ou seja, eles entenderam que a profundidade espiritual era para uns e ainda não era para o outro. Vamos nós, vocês ficam. Às vezes é muito natural na igreja a gente dizer assim, poxa, por que o pastor não mandou eu? Ele sabia que eu sabia fazer isso aqui. Eu estudei para isso, eu orei, eu jejuei. Ele foi e mandou o Márcio, em vez de mandar o Joaquim. Não discuta, não questione.
Porque Deus está na direção. Eu já passei por situações assim na época da quadrangular, que eu também questionei, falei, Senhor, mas seria eu para fazer isso? E o Senhor falou ao meu coração, enquanto você murmurar, você nunca chegará ao lugar que você almeja. Sabe o que é isso? Ouvir do próprio Deus, se acabar de murmurar e o Senhor dizer, enquanto você murmurar, você nunca chegará ao lugar que você almeja. Porque a cada dia nós somos testados. A cada dia o nosso caráter é moldado. Você acha que está pronto, mas o Senhor diz, você vai ter que cozinhar um pouco mais, porque tu é galo duro. Amém? Não sei se é verdade, mas diz que quando o galo é muito duro tem que colocar até pinga, né? Ou não sei se dá para ele beber antes, não sei se isso é mito. Mas dizem que vai pinga, coitado, tem que embriagar o bichinho para ele poder ficar mole. Tem irmão que você tem que dar pinga para ele, porque a carne dele é muito dura. A carne, o coração, a cabeça, então, se bater no concreto, racha o concreto, mas ele está inteiro. Sabe, irmão? Profundidade espiritual. O Senhor diz, permanecer em mim. E aguarda que o seu tempo e o que é seu vai dar uma volta no mundo inteiro, mas vai cair na tua mão. Você não precisa correr atrás. Terceiro, honra. Adquira o respeito de todos. Josué 4,14 diz assim, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. E respeitaram-nos todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. A vida não é uma semeadura? O Senhor foi o primeiro a honrar Josué no meio de todo Israel. Por quê? Porque Josué talvez teve momentos que Moisés mandou ele fazer alguma coisa ou agiu de alguma forma que ele não queria, ele não aceitava, sei lá, de alguma maneira ele até se entristeceu, mas ele entendeu que ele era servo, e servo é para obedecer ordem, é para fazer segundo a ordem do seu superior, e ele entendia que o Senhor o chamou para isso. Josué capítulo 1, versículo 1, você já leu quando o Senhor chama a Josué e diz assim, olha, meu servo Moisés é morto. Da mesma maneira que eu fui com ele, eu serei contigo. Não te pasme, não te espante, porque sou eu que estou te chamando. Você está vendo lá o pôr do sol? Sim, Senhor, estou vendo. Aqui onde você está, e se você conseguir alcançar até o pôr do sol, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança, disse o Senhor. Ou seja, não tem limite. Porquanto você foi obediente, você soube ser servo, e agora terá pessoas que vão te servir, e tu serás honrado no meio de todo Israel. E assim foi. Sabe, irmão? Quando nós temos o princípio da obediência, da honra, tudo caminha como deve caminhar. É como uma engrenagem. Se todas elas estão ajustadas, elas podem ir a qualquer velocidade, elas suportam. E nenhuma vai passar por sobre a outra. Porque cada uma encaixa no seu lugar exato. Saiba que nós temos um lugar no mundo espiritual. E o seu lugar ninguém tira, exceto você mesmo. Amém? Quarto, família alinhada com Deus. Josué 24:15 diz assim: porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, que em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a casa de Josué servia ao Senhor. E Josué não obrigava ninguém a fazer nada. Ele dizia o seguinte: escuta, se você quer servir o Deus dos amorreus, o Deus dos Eufrates, ou qualquer outro Deus, fique à vontade. Porém eu e a minha casa, e os meus servos, e aqueles que andam comigo, servirá ao Senhor. Sabe, irmão?
Ele tinha como exemplo a sua própria vida. Ele sabia que a família tinha que estar alinhada com Deus. A palavra de Deus diz assim: se você não tem domínio sobre a sua casa, como é que você vai ter domínio sobre a igreja? Nós precisamos estar alinhados, caminhando junto. 5. Vitórias. Josué 1:5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da minha vida, da tua vida. Como fui com Moisés, o que eu acabei de falar com vocês, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, tu farás este povo herdar a terra que prometi dar aos seus pais. Versículo 13. 17:13. Josué morreu após uma grande obra realizada. A conquista da terra e a organização do povo como nação e divisão da terra entre as tribos e famílias. Josué 24:9. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Josué 24:30. Sepultaram na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Amém, meu amado? Preste atenção que a conquista de grandes vitórias e realizações de sonhos vem a partir do momento que nós somos obedientes, que nós somos servos. Nós teremos a vitória do Senhor. Josué, em hipótese alguma, ele teve medo. Ele entendeu que ele foi chamado e aquele chamado foi para servir. E se é para servir, vamos servir com excelência. Não é verdade? O emprego que você está, talvez não é o melhor que você gostaria, não é o emprego dos teus sonhos. Mas faça dele algo excelente. Seja o melhor funcionário naquela área, porque é assim que Deus quer de nós. Porque o teu sonho talvez é alto demais. O Senhor não vai colocar qualquer pessoa relaxada para que o nome dele seja envergonhado. Mas o Senhor quer colocar você em lugares altos, porque você faz, desde o menor ao maior, faz com excelência. O reino de Deus, meu irmão, se move por princípios de autoridade e também de submissão. E todos aqueles que entendem essas coisas, prosperam. Mesmo naquilo que você nem imaginava que iria prosperar. Um emprego simples. Mas se você faz com tanta excelência, Deus vai te honrar. E você vai prosperar onde ninguém nunca prosperou. Está entendendo? Porém a Bíblia diz que os rebeldes, eles morrem no deserto. E habitam em terra seca. Salmo 68, versículo 6, a parte C do versículo diz: só os rebeldes habitam em terra estéril. O Senhor te chamou para ser abençoado, para ser abençoador, para ser bênção em todos os lugares que andares e que passares. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.